Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo sobre um posicionamento e uma escala de valor que o pessoal, sejam as modernetes, sejam as mulheres mais conservadoras e sejam os caras, né? Mesmo a galera Red Pill, às vezes eu vejo que eles não atentam, né, para uma situação que eu chamo de parâmetro do alfa, né? O que seria isso? Veja bem, dependendo da situação que você esteja inserido, se você é um cara que mora numa situação de periferia, que você tem um comércio que é bem sucedido, dentro daquele meio, você é considerado um alfa. Naquela realidade que tem várias pessoas desempregadas ou então com uma condição de renda muito inferior à tua, o fato de você ter um pequeno comércio ali, você é visto como um alfa e obviamente várias mulheres podem assim desejá-lo, né? Mas aí que eu estou te falando, as pessoas ficam falando muito sobre essa situação de modernetes, de estarem fora da realidade para o homem de bem, para o homem que seja um homem migtal, um homem que pelo menos queira empreender, mas a galera não olha para essa questão do parâmetro, ou seja, que parece uma coisa óbvia. Como eu falei, esse cara que tem um comércio numa área de periferia, ele é um alfa local, né? Agora, por uma mulher que está numa condição, né, intelectual maior do que ele, até financeira e social, ela nem sequer ela passa pela cabeça dela por nenhum segundo estabelecer aquele cara como um possível relacionamento dentro do que a gente chama de hipergamia, né, feminina. Não passa dentro da cabeça dela que aquele cara, se ela passar ocasionalmente ali no comércio dele por alguma situação e comprar alguma coisa, em nenhum momento ela vai ficar pensando, poxa, esse cara não, porque ela tem um padrão, um parâmetro de alfa totalmente diferente, né? Então, veja bem, as modernetes, como a gente fala aqui, o parâmetro geralmente dela de alfa é muito raso. Por quê? É um parâmetro associado só à condição financeira. Então, veja bem, uma mulher que não tem cultura e só tem um corpo bonito, claro, todo homem ele tem a questão do apelo sexual, né? Ele vê uma mulher bonita, uma mulher com corpo exuberante, mas veja bem, isso é o tempo que durar o desejo sexual dele. Você vê que a maioria dos homens conservadores, de uma forma geral, eles nunca sonharam em casar com as mulheres prostitutas que eles iam frequentar, né? No prostíbulo. Isso aí remontando ao passado. Os caras iam no prostíbulo, mas na hora de casar, que é uma visão, que as mulheres vão dizer, machista, mas tradicional, os caras não pensavam jamais em ter um relacionamento sério com aquelas mulheres, que eles tinham apenas um relacionamento sexual fortuito pago, ou seja, fruto da prostituição. E aí o que acontece? Essas mulheres modernetes, pelo contrário, elas na verdade elas têm esse tipo de comportamento, embora não sejam umas mulheres que oficialmente se apresentem como prostitutas, mas o parâmetro que elas estão usando para escolher o alfa delas ali, né, é unicamente financeiro. Então veja bem, meu jovem, se você é um cara que tem um pouco de estudo, não vamos chegar aqui na erudição, né, que o cara é um intelectual de alto nível, porque também é intragável, né, uma pessoa extremamente intelectual que fica aí com verborragias aí querendo mostrar sua intelectualidade, acaba sendo uma pessoa que ninguém quer se relacionar. Mas se você tem um nível intelectual além do teu nível social financeiro, você gostaria de ter uma parceira que não é só para sexo, é claro, tem ainda, depois do sexo, que seria muito bom entre vocês poderiam ir num restaurante, ver um bom filme, ler um livro, alguma coisa, e terem um diálogo de alto nível. É isso que eu quero chegar. Porque quando o homem fica pelo parâmetro raso, que a maioria das modernetes de aplicativos de nudez aí, que vocês sabem, utilizam, esse parâmetro raso ele é extremamente entediante para o homem que tem um certo nível intelectual. Porque depois do relacionamento sexual ali, do prazer, o que os caras fazem? O que é o refrão dos homens que é dito como machista? Eu quero ir embora. O que o cara pensa? Eu vou pagar um Uber para ela, eu vou pegar um Uber,
Se tiver no motel, o cara vai pagar o motel e quer ir embora, porque não há nenhum tipo de envolvimento intelectual, que é isso que mantém o relacionamento. Não é atração física. A atração física é aquela pulsão, mas quando acabou, vamos assim, falar aqui também, combinar uma coisa. Homem burro e mulher burra também é insuportável, né? Então vamos falar aqui com o nosso viés de homens. Se você está com uma mulher que é só muito bonita, mas depois ótima na cama, depois do relacionamento sexual, se ela é burrinha, ela não tem um nível intelectual mínimo igual ao teu, o diálogo é impossível. Você vai querer ir embora, entendeu? Você vai querer correr. E aí que é o parâmetro que eu quero falar com vocês. Não adianta. Já chegou um nível muito maior do que a simples condição de dizer que é modernete, que é algumas mulheres conservadoras, que são já uma exceção. Mas qual é a verdade? Dentro do parâmetro de alfa, se você se enquadrar naquele cara só que tem um pouquinho de grana, um pequeno comércio, alguma coisa, mas você é um cara inculto, é claro que você vai ficar com um parâmetro de mulheres também dentro dessas modernetes. Para o cara desse tá bom, entendeu? Porque o parâmetro dele é só o físico, é só a cama, e ele vai gerir o negócio dele ali, quer dizer, o pequeno mercado, o que ele tenha, né? Que é uma coisa pontual, mas ele não tem grandes estudos, grande conhecimento intelectual, nem a conversa dele é um nível intelectual mais elevado. Então, para ele, aquela mulher modernete rasa, que é 99,9, ela tá boa para ele. Mas se o cara tem um pouquinho de conhecimento, um pouco de estudo e um nível intelectual um pouco maior, essa mulher modernete rasa é extremamente decepcionante e uma coisa que vai deixar o cara entediado, entendeu? Então, eu acho que a coisa está num nível tão baixo que o pessoal não vê. O alfa, não, tem parâmetros de alfa. Quando a mulher, que também tem um nível só modernete, que não estudou, quando ela sai com um cara alfa mesmo, um cara que tem um bom poder aquisitivo, mora bem, ganha bem, o cara tem carrões, leva ela para restaurantes bons, mas o cara tem um nível intelectual altíssimo. Primeiro, né, muito acima da média, com formação, né, formação superior, um nível de mestrado, doutorado, proficiência em línguas, ter viajado ao exterior, ter conhecido um pouco de cultura, né? Primeiro, para esse homem, essa mulher vai ser extremamente entediante. E para essa mulher, ela sabe que o cara é alfa, porque além de muita grana, que é o primeiro parâmetro, né, que a gente rotulou como parâmetro de alfa, ela já constatou que ele tem grana, que ele pode viajar com ela. Então, para ela tá bom. Só que para ela mesmo, ela vai achar que ele é um maluco. É um intelectual maluco. Ele fala umas maluquices, porque a mente dela é muito rasa, o conhecimento. Então, quando o cara começa a falar de algum conhecimento, alguma coisa que ele estudou, algum museu que ele visitou no exterior, algum tipo de ópera, ela vai achar que aquilo é maluquice, porque na mente dela, com um intelecto muito baixo, aquilo não entra. Então, o que eu estou falando para vocês aqui? O homem com esse parâmetro de alfa mesmo, alfa, né? Alfa ao quadrado, que eu diria, que é o cara, além de muita grana, tem um poder aquisitivo bom, ele estudou, ele tem cultura, ele viajou. Para esse cara é totalmente impensável se relacionar com uma mulher dessa beta, que eu chamaria aqui, entre aspas, de Betânia, né? Essas mulheres aí de aplicativos aí da internet de dancinha, e a maioria das modernetes que ficam botando foto lá com um balde de cerveja, ou seja, não vai dar, porque o parâmetro de alfa dela é um alfa linha, que eu digamos assim, um alfa que tem pelo menos dinheiro, mas não sabe nem falar direito, tem erros de português, mas tudo bem, ela também tem, nunca viajou, nunca fez um curso superior, um stricto sensu, lato sensu, nada, não tem proficiência de línguas. Então esse cara é mais ou menos aquilo ali que ela quer. Ele tem dinheiro para me dar para fazer as coisas, eu quero um celular, ele me paga, mas ele também não fica falando essas coisas de maluquice aí que eu não entendo nada, porque na verdade o intelecto dela é raso. Mas aí é o que eu falo para vocês, o cara que é o alfa ao quadrado, nesse parâmetro de alfa, o alfa que tem, se você fizer um checklist, ele pontua tudo alto, por exemplo,
poder aquisitivo, educação, formação, fluência em línguas, esse cara ele está fora do radar dessas mulheres, porque ele não vai ficar com ela para nada. Então uma coisa que a gente tem que voltar a conversar e falar é sobre o parâmetro de alfa. Se você colocar pelo maior, pela amostragem da galera que tem um pouquinho de educação, você vê que essas modernetes estão totalmente fora do radar, são betas betânias mesmo, que não dá para se relacionar. Mas é isso aí, um abraço aí.